Olá, meus irmãos e minhas irmãs, da parte do Senhor Jesus. Eu sou este amigo de vocês, Diácono Mauro Sérgio, e hoje eu tenho uma palavra viva e eficaz, a palavra de Deus no livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do verso 15. Amém, meus irmãos? Aqui em João, capítulo 14, no versos 15, a promessa do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? E essa palavra, ela fala conosco assim, Jesus falando para conosco, para você e para mim nesta noite. Mas antes de nós entrarmos nessa palavra, aqui eu vos convido, Peço a vocês que me façam companhia, eu agradeço desde já, primeiramente a Deus, e claro aí a sua presença, Soberano e eterno Deus, Deus amado, Deus querido, meu Pai, eu te agradeço por este momento, o qual o Senhor nos preparou. Este encontro, meu Pai, tem uma palavra profética, uma palavra viva e eficaz para falar conosco. Pai, abra o nosso coração e abra o coração dos demais, para que possamos entender, Pai, o teu falar para conosco. Amém, meus irmãos? Aleluia, glórias a Deus. Em João capítulo 14, verso 15, está assim: Se me amas, observarei os meus mandamentos. E pedirei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós conheceis, porque ele permanece convosco, estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós dentro de pouco tempo. O mundo não mais me verá, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia compreendereis que estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Quem tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Até aqui, meus irmãos. Você percebe a junção desta palavra de Deus, o que ela nos diz, o que ela nos transmite e o que ela fala conosco? Se nós amarmos a Deus, amamos a Jesus, e quando nós amamos ao nosso Deus, nós também amamos o nosso próximo. E para nós provarmos a Deus que amamos Ele, é necessário que nós obedecemos os estatutos, obedecemos os mandamentos de Deus, obedecemos a Ele. Então você, olha só o que Deus diz no verso 21. Quem tem os meus mandamentos e os obedece, esse é os que me amam. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Já pensou? Isso, Jesus está dizendo que eu me revelarei a ele. Você percebe que outrora os cristãos de antigamente, aqueles cristãos que orava de madrugada com Jesus, a Deus, sentindo a presença santa do Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo, ao amanhecer o dia, antes das 6 horas, por volta de 6 horas, já oravam de novo. E eles são pessoas que não se corrompiam, não mentiam, não discutiam, ele tinha um domínio próprio. E uma pessoa, quando ela passa a viver com Jesus, tendo essa comunhão, Jesus, ele se revela a ele. Quem ama a Deus, obedece os seus mandamentos. E quando a pessoa vive os mandamentos de Deus, Jesus está dizendo que eu me revelarei a ele. Já pensou você ter essa comunhão tal com Deus, a ponto de Jesus se revelar a você? Jesus, ele falar com você, ele vai falar com você, ele vai te encaminhar, ele vai te explicar. Tudo que você for fazer, você vai ter ali um condutor te conduzindo. Por exemplo, você vai fazer uma coisa errada, ele vem no teu ouvido, não vá por aí, não faça isso, não faça isso. Então, Jesus se revelar a você, meus irmãos e minhas irmãs, é necessário que convenhamos e vivamos com Jesus na comunhão. É aquela pessoa que vive
com os pensamentos ligados no trono, ligados no Senhor Jesus. Ele não consegue mentir. Ele tem o domínio próprio. Vem as tentações, ele tem o domínio próprio. Ele pode levar uma topada ali, ele vem na boca para dizer um palavrão, ele está repreendido, glórias a Deus, aleluia, Jesus. É um exemplo, ele vai dar uma matrelada, vai pegar no dedo, em vez de ele falar um palavrão, ou glória a Deus, aleluia. Então a pessoa que tem o domínio próprio, e Jesus está dizendo que aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, então eu me revelarei a ele. Já pensou você ter essa tal comunhão com Deus a ponto de Jesus se revelar a você? Vamos mais adiante aqui. Quem tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariote, Senhor, por que essa para manifestar e a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará. Percebe a importância desta palavra, da força dessa palavra? Ele está dizendo que Jesus respondeu a Judas, não Iscariote, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. Amém, meus irmãos? E viremos a ele, e faremos nele morada. Que Deus está dizendo, Jesus está dizendo que viremos, ou seja, Deus vai até você. Tudo ele está com você, a comunhão com você, ele vai até você e com você ele faz morada. Louvado seja Deus para todo sempre. Amém, meu Jesus? Amém, meus irmãos? Viveremos, vão no verso 22 para que você entenda. Disse então Judas, não Iscariote, Senhor, porque esta para manifestar-te a nós e não ao mundo. Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará minha palavra. Jesus está dizendo, se alguém me ama, guardará minhas palavras. A paz do Senhor, irmã, a paz do seu irmão Júlio, a paz do Senhor, Deus abençoe vocês. Amém? Deus é fiel, louvado seja Deus, Deus é com vocês, amém? Obrigado pela companhia, viu? Obrigado pela companhia. Aleluia, louvado seja Deus. É que ele está dizendo, nessa pergunta em João capítulo 14, versos 22, disse então Judas, não Iscariote, Senhor, por que está para manifestar-te a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos a ele, Deus está dizendo, Jesus está dizendo que ele vem até você, e viremos a ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, e quando ainda estou convosco. Mas o Consolador é o Espírito Santo, e a quem o Pai enviará em meu nome, e esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não os a dou como o mundo os a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Então, meus irmãos, minha irmã Janete Pereira Guedes Mendes, está nos assistindo, a paz de Jesus, e também, claro, aí o irmão Júlio, né? Então você percebe, meus irmãos, Deus, ele nos diz em sua palavra que aqueles que me amam guardam os meus mandamentos, guarda a palavra de Deus, vive pela palavra, obedece a palavra, tudo medita na palavra, dia e noite, tudo que vai fazer é na palavra. E então Jesus está dizendo que eu me manifestarei a ele, eu me revelarei a ele. Nos dias de hoje, é muito difícil o homem e a mulher ter uma comunhão tal que Jesus se revele a ele. Jesus se revelar a você, dependendo da sua comunhão. Porque Jesus está dizendo que aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. E então, desta forma, você vai criar uma comunhão tal com Deus, de você ser, todos os dias, você ser trilhado por Deus. Tudo que você for fazer, Deus vai te orientar. Você vai ter a orientação de Deus.
Se você for num lugar que vai dar errado, Jesus vai te orientar. Não vai agora. E Jesus se manifestará a ele, Jesus se revele a ele. Você percebe que Enoque, ele andou, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Mas veja bem, Enoque andou com Deus, ele tinha tanta liberdade com Deus que ele pediu: Senhor, eu não quero passar pela morte, eu quero ser transladado para o céu. E você vê, Enoque, ele viveu com Deus, a Bíblia diz que ele andou com Deus. Então, por que Enoque andou com Deus? Então, olha o privilégio que Enoque teve, que não passou pela morte. Aleluia, glórias a Deus. Alex Alves também está nos assistindo. A paz do Senhor Jesus, meu irmão. Deus é contigo, viu? Então, meus irmãos, para nós provarmos ao Senhor que amamos, pois muitos cristãos e muitas pessoas enche o coração, enche o pulmão e diz que ama a Deus, mas não consegue amar o seu próximo, o seu vizinho. Então você é mentiroso. A Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu próximo é mentiroso, e mentiroso é assassino, e assassino não tem salvação em Cristo Jesus. Então, para nós provarmos que amamos a Deus, é necessário que amamos o nosso próximo e obedecemos a palavra de Deus. Se nós amarmos a Deus, nós vamos obedecer a sua palavra. E outras questões e outras palavras, se nós amarmos a Deus, eu vou amar o meu próximo. Como é que eu posso demonstrar que amo meus próximos? Tudo fazendo a vontade de Deus e obedecendo os mandamentos de Deus. A Bíblia diz que, primeiro, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e amarás a Deus, né? Primeiramente, buscai o seu Deus, né? Amarás primeiramente o Senhor seu Deus, e segundo, amai o seu próximo como a ti mesmo. Contra isso, não há lei. Amém, meus irmãos? Essa palavra, ela é muito forte. Você percebe, louvado seja Deus, aqui em Deuteronômio, né? Deuteronômio capítulo 28. Eu convido os irmãos aí e as irmãs para lermos, para ir até lá. Meu amigo Alex, né? Meu amigo Alex, minha irmã Janete está nos assistindo, e irmão Júlio também, homem de Deus aí, está em casa, né? Amém, glórias a Deus, louvado seja Deus. Uma semana abençoada que o nosso Deus ele nos deu. Até aqui, Deus tem suprido as nossas necessidades com a sua grande misericórdia. Deuteronômio, meus irmãos, capítulo 28. Amém, meus irmãos? Mais uma vez que Deus vai falar conosco através dessa palavra. O título da palavra são as bênçãos e Deuteronômio capítulo 28. Se escutares a voz do Senhor teu Deus, né? Se escutares a voz do Senhor teu Deus, cuidando em guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus te enaltecerá sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Se escutarem a voz do Senhor teu Deus, bendito seja na cidade, bendito seja no campo, bendito seja o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas, bendito seja o teu cesto e a tua maçadeira, bendito seja quando entrares, e bendito seja quando saíres, e o Senhor teu Deus fará com que os teus inimigos que se levantarem contra ti, sejam feridos diante de ti, e sairão contra ti por um caminho, mas fugirão da tua presença por 7 caminhos. E o Senhor mandará que as bênçãos estejam contigo em teus celeiros, em tudo quanto puseres a tua mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. O Senhor confirmará para si por santo como te jurou, se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos teus estatutos, e obedecer e andar nos seus caminhos. Você percebe que o mérito do homem de Deus e a mulher de Deus, eles têm que obedecer a palavra de Deus. Não há como eu provar a Deus que amo Ele, não há como eu provar ao Senhor que eu amo ao Senhor, se antes eu não guardar o básico dos básicos dos mandamentos. Primeiramente, eu tenho que amar o Senhor Deus acima de tudo,
e todas as coisas, acima da minha esposa, acima do meu pai, acima da minha mãe, acima do meu filho, acima de qualquer coisa, eu tenho que amar primeiramente o Senhor Deus e buscar primeiramente o Senhor Deus. As demais coisas eu já sei que Ele vai acrescentar na minha vida, e obedecer a palavra. A palavra de Deus, ela nos diz que, você percebe lá em 1 Coríntios capítulo 6, versos 9, para nós entendermos melhor, olha o que é que diz, meus irmãos. A palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 6, versos 9, para a honra e glória do Senhor, louvado seja Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Olha, meus irmãos, 1 Coríntios capítulo 6, versos 9. Vamos ver o que está nos dizendo aí. Arlete Ferreira está nos assistindo, minha grande amiga aí, irmã, né? Arlete, um beijo, um abraço aí para você, viu? Mulher batalhadeira, trabalhadora, sempre lutando pelo que há de bom e melhor aí ao seu próximo, né? Essa é uma mulher aí de Deus que ama o seu próximo, né? Sem nenhum fins lucrativos, mas buscando aí melhorias para o seu povo. Arlete, né? Paz do Senhor, aí Arlete Ferreira está nos assistindo, amém? 1 Coríntios capítulo 6, versos 9. O que é que está escrito, meus irmãos? Vamos lá? Eita, glórias a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, no versos 9. Amém, meu amigo Alex? Em 1 Coríntios capítulo 6, no versos 9, nos diz assim: não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não vos enganei, nem os devassos, nem os idolatra, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os mentirosos, nem os roubadores vão herdar o reino de Deus. Tudo isso é injustiça. E para a gente provarmos a Deus que somos justos, é necessário que venhamos, convivemos e vivamos nessa certeza. Viver os mandamentos do Senhor, obedecer os mandamentos do Senhor. Para mim provar a Deus que eu amo Ele, é necessário que eu ame o meu próximo, principalmente aqueles mais pequeninos. São os mais necessitados, os mais humildes. Você percebe que muitos, quando se encontrarem com Jesus, que Deus vai permitir que alguns encontrem a Ele, para que Jesus vai falar aquilo lá, na hora onde todo joelho se dobrar, onde toda língua confessar. Então, quando aquelas pessoas chegarem até Jesus, e quando Jesus falar, afastar-me de mim, maldito, quando eu vos conheço, muitos vão dizer aquela palavra que todo mundo fala: mas Senhor, eu profetizei no teu nome, eu curei no teu nome e tal. Jesus vai falar: afastar-me de mim, maldito, quando eu vos conheço. E vai ter pessoas salvas que vão entrar, vai ter santos que vão até questionar: mas Senhor, por que essa pessoa era tão ruim, tal, mas está aqui no paraíso e vai ter salvação? Então Jesus vai levantar o livro das boas obras, boas e más obras, e vai dizer: julgue-se por si mesmo se essa pessoa não merece estar salva. Por quê? Porque a pessoa amou a Deus. Ele colocou Deus acima de tudo e amou o seu próximo para provar a Deus, sem nem esse intuito, não de querer provar, mas Deus reconheceu que ele colocou Deus acima de tudo, ele amou Deus e amou o seu próximo. Como é que a gente pode amar um próximo? Há tantas pessoas necessitadas. Se uma pessoa está necessitando de algo e você ajuda: tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive nu, não me vestiste, fui estrangeiro, não me acolheste, estive enfermo, não me visitaste, estive preso, não me visitaste. Então, o que acontece? Quando você visita uma pessoa presa, você está visitando a Deus. Quando você dá de comer uma pessoa que está passando fome, você está dando aos pequeninos, você está dando a Jesus. Quando fizesse estes pequeninos, a mim fizeste. E quando você visita um enfermo no hospital, você está visitando a Jesus. Quando você visita uma pessoa enferma, você está visitando Jesus. Se você sabe que tem uma pessoa que está dormindo no escuro, porque por motivos menores, forças maiores são de Deus, ele não conseguiu pagar a conta, não deu e está dormindo no escuro. E se você tiver o bom coração de pagar aquela conta de luz e deixar aquela pessoa dormir na iluminação, porque as trevas não provêm de Deus, você fez um grande favor, você fez um grande bênção, você fez a um pequenino, você fez a Jesus.
Da mesma forma, se a pessoa está sem água, se você tiver condição, Deus te der a condição, não negue, faça. Se você pode dar um prato de comida, um marmitex a alguém, faça, porque é Jesus que você está fazendo. Então a Bíblia diz que tudo que plantamos, vamos colher na mesma medida, recalcada e sacudida. Amém, meus irmãos? Então, para nós provarmos a Deus que amamos a Deus, é necessário que vivamos a vontade de Deus, guardar os mandamentos de Deus. Quais são os mandamentos de Deus? Vamos para Êxodo capítulo 20. Dá um tempinho para você? Claro que dá. Corre, pega aí a tua Bíblia, meu irmão, minha irmã Alete, pega aí a sua Bíblia, Alete, meu irmão Alex, pega aí a sua Bíblia, minha irmã Janete, o nosso irmão Júlio, pega aí a sua Bíblia para ver o que ela vai falar conosco aí em Êxodo capítulo 20, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Eita, Deus tremendo. Nosso Deus, Ele é bom. Nosso Deus, Ele tem suprido as vossas necessidades. Ele tem te dado de bom e de melhor. Deus, Ele tem te dado carro. Deus, Ele tem te dado casa. Deus, Ele tem te dado saúde. O bem maior que você tem, a riqueza maior que você tem, meu irmão e minha irmã, é a saúde. Nada pode ser mais rico e mais valioso que a saúde. E quem é o dono da saúde? Deus. Deus é quem dá saúde ao irmão, à irmã. É Deus que suple as tuas necessidades. É Deus que abre porta onde não tem porta. Muitas das vezes, meus irmãos, tem pessoas que estão há muito tempo desempregadas. Tem pessoas que estão há muito tempo sem uma porta de emprego. Mas Deus tem suprido as necessidades. Né, meu irmão? Eu quero vos dizer que nessa época de pandemia, nós ficamos 4 meses. Por exemplo, eu tenho a minha lojinha que eu vivo dali. É dali onde vem o meu pão, onde eu abençoo a obra do Senhor, onde eu abençoo alguns irmãos, algumas irmãs, onde eu posso ajudar. É dali onde tudo vem dali, graças a uma grande porta, que é essa porta que Deus abriu. Mas eu fiquei 4 meses com o estabelecimento fechado, sem vir nada dali. Mas eu quero vos dizer, meu irmão, meus irmãos e minhas irmãs, por Jesus Cristo dos céus, foi o tempo melhor que eu vivi desde o começo do ano para cá. Eu pude perceber e pude entender que tudo não é dinheiro. Eu fiquei 4 meses sem entrar nada, mas Deus, Ele supriu as necessidades. Deus, Ele moveu a terra, Ele moveu o mar, Ele moveu os corações. Deus moveu grandes coisas para suprir as minhas necessidades. O que eu posso e o que eu pude entender com isso é que nem tudo é dinheiro, nem tudo é aquele emprego, nem tudo não é isso. O que eu entendi com isso é que Deus, Ele supre tuas necessidades. Eu poderia ter passado necessidade se eu fosse depender daquela porta, daquela loja. Mas Deus, Deus me fez eu entender que nem sempre é essas coisas. Nós, meus irmãos, só necessitamos de Deus. De Deus. Você viu que eu pude viver sem aquela loja. Deus, Ele moveu a terra, o mar e o céu. Abriu as comportas dos céus para que eu pudesse ajudar alguém e não passei necessidades durante os 4 meses. Deus me sustentou com poder e honra e glória, com as mãos estendidas dele sobre a minha cabeça, sobre a minha casa, sobre o meu lar e sobre a minha família. E Ele cuidou bem da minha família numa época dessa de pandemia. Quem te ama mais do que Deus? E Deus supriu todas as minhas necessidades. No livro de Filipenses, capítulo 4, verso 19, está escrito: Deus, com a sua infinita riqueza em glória por Jesus, suprirá todas as suas necessidades, as vossas necessidades. Deus, Ele tem te dado saúde. Deus, Ele começa a noite te dando um bom sono, sustentando o teu fôlego de vida. Ao amanhecer, Deus resplandece te acordando com fôlego de vida. Deus, Ele provê o pão e o café, o alimento para você tomar ali de manhã. Ele te sustenta onde quer que você vá para o seu trabalho ou que volte. Ele te leva e te traz em segurança. Ele te sustenta o dia todo. Ele fecha a porta da morte.
Ele abre a porta para que você possa se manter. Ele guarda os teus filhos, Ele guarda as tuas filhas, Ele guarda os teus pais, te dá saúde. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Esse Deus que eu amo é o Deus que fez os céus, a terra e tudo o que existe. Eu consigo ver a presença de Deus, eu consigo sentir a presença de Deus numa folha de mato, no orvalho, na chuva, na garoa, na lobrina, nos cantares dos pássaros, na água, no céu. Deus é tremendo. Eu falava essa semana aí com a minha família. Deus, Ele é tão tremendo, meus irmãos. Deus, Ele fez tudo perfeito. Eu honro, engrandeço e louvo a Deus por tudo que Ele fez perfeito. Você percebe? Um exemplo. Quantos tipos tem de banana? Tem vários, né? Banana prata, banana tal. Se a pessoa não gosta de uma banana, tem outra banana para a pessoa gostar. A pessoa não gosta de manga rosa, manga comum, tem outra manga para a pessoa gostar. Olha só a bondade de Deus. Deus, Ele fez o alho. Deus, Ele fez o cominho, a pimenta. Deus fez tudo, meus irmãos. A pessoa não gosta de uma manga A, tem manga B. Se não gosta da banana A, tem a banana B. Tem o alface, tem o couve. Então, são coisas pequenas que se tornam grandes aos olhos, aos nossos olhos. Deus, Ele é tremendo, meus irmãos. Ele fez tantas das coisas para suprir as nossas necessidades. Tem coisas que servem para o remédio, para o mantimento. Eita, Deus tremendo, hein? Eu consigo ver Deus quando eu vejo os seus olhos, meus irmãos. Quando eu vejo os seus olhos, minhas irmãs. Ao falar, ao cantar. Eu fico olhando quão desperdícios. São homens e mulheres que são cantores, que cantam para o mundo, em vez de aproveitar este fôlego de vida para exaltar, para louvar, para bendizer, para engrandecer o nosso Deus, né? Muitos ficam 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, uma semana numa fila Armacabana para comprar o ingresso para ver um cantor. E muitas das vezes não tem força, não tem coragem para ir numa igreja, adorar, louvar, exaltar a Deus 1 horinha e meia, 2 horas de culto. Meus irmãos, vamos abrir os nossos corações para que o Senhor possa vir habitar e possa nos encher de esperança. A esperança que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Claro que todos encontraram aí em Êxodo capítulo 20. Quais são os mandamentos que o Senhor nos deixou para nós guardarmos? Vamos ver? Aleluia, glórias a Deus. Está escrito em Êxodo os 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos? Deus escreveu os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos, meus irmãos, ele é de tão grande e tal importância que não foi qualquer pessoa que escreveu, não. Foi Deus. Deus chamou Moisés no monte e falou: Moisés, lavra, prepara uma pedra para que eu possa escrever os 10 mandamentos para você ler para o meu povo e ler para levar os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos que Deus escreveu, ele é tão importante que Deus próprio escreveu com um livro, com um dedo lá na pedra que Moisés lavrou. Depois, teve um momento que quando Moisés ficou 40 dias adorando Deus no monte, sem descer, aqueles povos ficaram com falta de um Deus para adorar e fizeram boi. Arão, irmã de Moisés, fizeram boi para adorar. E o que acontece? Deus viu Moisés, corre, vai lá, que Arão, teu irmão, e os outros fizeram um boi para adorar. Então ali, Moisés, com muita ira daquele povo, sem querer, quebrou os 10 mandamentos. E lá vai Deus, pela segunda vez, escrever os 10 mandamentos numa pedra de novo que mandou Moisés lavrar. Você percebe que Deus não quis que nós ficássemos desrasgados, que nós ficássemos como ovelha desrasgada, ovelha solta, ovelha ali jogada. Você vê que Deus escreveu os 10 mandamentos para que nós possamos ler, meditar, obedecer e praticar os 10 mandamentos. Então ele é tão importante que o próprio Deus escreveu, pediu para Moisés lavrar a pedra, Moisés preparou aquela pedra e Deus escreveu os 10 mandamentos. E pela segunda vez, Deus escreveu de novo os 10 mandamentos. Vamos ver o que é que está escrito nesses 10 mandamentos que foram Deus que escreveu nas tábuas de pedra que Moisés escreveu.
Louvado seja Deus, aleluia. Vamos ver? Está aqui escrito, a partir do verso 1, Êxodo capítulo 20. E Deus falou todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão, não terás outros deuses diante de mim. Você percebe que no versos 1, e Deus falou todas essas palavras dizendo e escrevendo lá nas pedras. Amém, meus irmãos? No versos 2, ele está dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da escravidão. Ou seja, pelos 10 mandamentos que você for obedecer, você é livre do tempo de escravidão, do tempo que você era ignorante, do tempo que você era do mundo, pecador. E quando você lê os 10 mandamentos, você põe em prática, você deixa as velhas coisas, vai viver uma nova vida praticando os 10 mandamentos. Então você saiu da época da escravidão. Então Deus diz assim no versos 2, Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. No versos 3 ele nos diz o quê? Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? No versos 3, não terás outros deuses diante de mim. Então não posso ter nada comparado a Deus, a deuses. Não, só Deus. Quando eu tenho um Deus, é o Deus que eu reverencio, que eu louvo, que eu adoro, que eu me ajoelho. Então ele está dizendo: não terás outros deuses diante de mim. No versos 4, não farás para ti imagens esculpidas, nem figura alguma do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. No verso 5, não te curvarás diante delas. Deus está dizendo: não faças imagens, não faças essas coisas para adorar. E nem te curves diante dela. Amém, meus irmãos? Você percebe que quando Satanás levou Jesus ao pináculo, um lugar bem alto, ele mostrou todos os reinados da terra, toda a riqueza, e disse assim: Jesus, eu te dou todas essas coisas se prostrado a mim adorás. Aí Jesus disse assim: Satanás, está escrito, somente Deus deve ser adorado. Então, somente Deus é digno que nós ajoelhemos-nos, louvamos-nos, exaltamos, magnificamos, oramos e louvamos. Somente Deus é digno e é merecedor de eu me ajoelhar nos pés dele, até porque ele tem o meu fôlego de vida. Deus é o dono do fôlego de vida, ele que faz a mulher gerar, ficar grávida e gerar, a criança ser gerado ali. E ao nascer dá o fôlego de vida. Deus é tremendo, né? Então ele está dizendo aqui no verso 5, não te curvarás diante delas, nem as servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais e dos filhos. Eu quero vos dizer, irmão, explicar esse pedacinho, que muitos irmãos e muitas irmãs me perguntaram: mas como? Veja bem, Deus diz aqui, ó, e nem servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito. Quando visita, Deus está vendo o dia todo, ó. Os olhos de Deus estão como chama. Eu visito, ele está dizendo que eu visito a iniquidade, ou seja, Deus vê todos os pecados, tudo de bom, de certo e de errado. Deus vê os pecados dos pais e dos filhos. Isso quer dizer que dos pais, desde o início dos tempos, desde o início do mundo, Deus vê o pecado do homem e da mulher. Deus vê os pecados dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta gerações daqueles que me odeiam. Mas que palavra é essa? Que palavra pesada é essa? Deus está dizendo que ele está dizendo no verso 5, não te curvarás diante das imagens, diante dos deuses, que há pessoas que adoram qualquer coisa, meu irmão, feita pela mão do homem, o homem pecador, fraudulento, faz qualquer coisa e a pessoa adora. É a mesma coisa da pessoa fazer uma imagem minha e dizer: ó, Santo Mauro, meu nome é Mauro, meu irmão, olha, Santo Mauro, esse aí é o santo da cura, esse é o santo do milagre. A pessoa começa a me idolatrar e a fé dele vai fazer com que receba a cura. Então a fé dele é que vai fazer todo o movimento. Aí a pessoa vai continuar boca a boca a divulgação. Eu faço a promessa com o Santo Mauro.
Santo Mauro é o santo, hein? Então você vai começar a crer em mim, vai de geração em geração, de pai para pai, filho para filho. Amém, meu irmão? Então o próprio Deus escreveu isso: não te curvarás diante delas, nem a servirá, porque eu, o Senhor, Deus, sou um Deus zeloso que visito a iniquidade. Ou seja, Deus vê os pecados dos pais e dos filhos, e dos filhos até a terceira e quarta gerações daquele que me odeia. Mas, claro, deu para entender? Porque Deus está dizendo, Jesus fala em João, capítulo 14, né, credes em Deus, não vos perturbe o vosso coração. Ele vai dizendo ali que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Amém? Então Deus está dizendo que aquele que não ama ele odeia. E como é que eu posso amar a Deus? Guardando os seus mandamentos. Está dizendo que se eu não amar ele, eu odeio. Então está dizendo aqui, ele visita o pecado dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que odeiam a ele. Olha o que é que Deus diz. Sou um Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daquele que me odeia. É pesada essa palavra, é pesada. Mas Deus está dizendo que ele visita, ele vê o pecado de toda geração, dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta gerações daquele que me odeiam. Vamos prosseguir mais adiante para nós ver? Amém? Aleluia. E no verso 6 ele diz, e faço benevolência, ou seja, Deus tem bondade, tem misericórdia, ele tem misericórdia com você, meu irmão e minha irmã, e faço benevolência a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Pronto. Entregou para você. De chave, entregou, é revelação dessa palavra. Deus está dizendo que aqueles que não me amam não guardam os meus mandamentos. E para você provar a Deus que ama ele, né, ele está dizendo que eu faço benevolência, ele tem misericórdia de você, a milhares, e faço benevolência a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém, meus irmãos? Até aqui, isso é extraordinário. Ele está dizendo que aquele que ama guarda os mandamentos. Quais são os mandamentos de Deus? Né? Só a gente observar. Quais são os mandamentos? Vamos ver quais são os mandamentos de Deus aqui adiante para que eu possa praticá-los e não possa desviá-los, não possa passar por cima desses mandamentos. Se é Deus que escreveu os próprios mandamentos, ele ordenou os 10 mandamentos, então eu tenho que obedecer, porque ele é Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, fez o homem, fez a mulher e dá um fôlego de vida. Amém, meus irmãos? Vamos ver quais são os 10 mandamentos? Eita, aleluias, glórias a Deus. No verso 7 está escrito, não maldirás o nome do Senhor teu Deus. No verso 7, não maldirá o que é? Maldizer. Por exemplo, eu já vi pessoas maldizer a Deus, viu? Um exemplo, tá? Foi comprar um carro, não deu certo, rapaz, a pessoa volta indignado. Perdeu um ente querido, morreu alguém da família, mas Deus, que Deus é esse e tal. Está maldizendo o nome do Senhor. Ou usar o nome de Deus em vão. Amém, meu irmão? Um exemplo, o homem pecador, ele vê uma mulher passando ali, nossa, meu Deus, que mulher bonita. Se Deus fez uma coisa melhor, foi para ele. Então o que é isso? Ele está maldizendo o nome do Senhor. Ele está falando coisas hipócritas, falando coisas horríveis ao Senhor. Maldizer, não maldirás o nome do Senhor teu Deus. Dizer coisas com o nome do Senhor. O nome de Deus, ele é santo. O nome de Deus, ele deve ser clamado, exclamado, só para glória a Deus, louvado seja Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Então, assim, o nome de Deus, você tem que falar dessa forma. E não de qualquer coisa, não pode usar o nome de Deus em vão ou de outra maneira, né? Porque eu, Senhor, não maldirás o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não terá por inocente aquele que maldizer o seu nome. Eita, aleluias! Deus não vai ter por inocente, não tem por inocente. Porque o nome de Deus, ele é muito grande. Deus, ele é muito pesado. Ele é muito poderoso. Ele é extremamente poderoso. Então o nome de Deus é para ser usado com reverência. Deus, louvado seja Deus. E o nome de Deus não é para estar no meio de brincadeira, no meio dos escarnecedores. Tem pessoas que falam baboseira, fala coisas absurdas, aquelas palavras, vamos dizer assim, o português, claro, puias, chama puias, né? Se escarnecendo e usa o nome de Deus além de tudo, gente. Meu Deus do céu, Deus
tenha misericórdia, né? Deus precisa ter misericórdia deste povo, amém? Ó, não maldirás o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não terás por inocente aquele que maldizer o seu nome. No versos 8 está escrito: lembra-te do dia de sábado para o santificar. No versos 9, trabalharás durante 6 dias e farás todo o seu trabalho. Eu vou dar uma pequena amém, meus irmãos. É Divaldo Silva. Pai do Senhor Jesus, meu irmão. Pai do Senhor, Deus é contigo, amém? Obrigado pela companhia. Tem muitas pessoas que ao ler os 10 mandamentos, no versos 8 passam. Porque muitas pessoas querem dizer que não tem nada a ver o dia de sábado. Mas se os 10 mandamentos é 10 mandamentos, Deus não tira um mandamento. Deus não mudou, do princípio não fim. Então, sim, se nós fôssemos fazer a coisa certa, sim, nós teríamos que guardar o sábado, sim, na minha opinião, e pela palavra de Deus. Se você for lá para Ezequiel, capítulo 21, verso 19, vai nos dizer que profanaram os meus sábados. Então, outrora, desde o começo e desde o princípio dos tempos do mundo, guardava-se o sábado, trabalhava-se a semana e no sábado descansava. As pessoas guardavam o sábado para descansar. Em outras palavras, a pessoa ia fazer compra, ia fazer essas coisas. Então, guardava-se o dia de sábado. Nos tempos dos reis, o rei Trajano, aí mais ou menos, foi mudado isso aí. Foi mudado. Então, mudaram, a Bíblia diz, vai dizendo em Daniel, que mudaram os tempos, mudaram as leis, né? Então, o que se guardava o dia de sábado, as pessoas trabalhavam a semana toda e no sábado descansavam. Então, a pessoa começou a trabalhar o sábado e guardar os domingos. Mas pela palavra de Deus, sim, era para guardar o sábado, ou seja, aquele descanso seria no sábado. Amém, meus irmãos? Então, pela palavra, sim, era para guardar o sábado. É que muitas pessoas não consideram. Consideram os dízimos e vai lá em Malaquias, tal. Mas tem coisas que a pessoa não considera e querem passar por cima da lei de Deus. Mas a lei de Deus diz, sim, que o certo seria nós trabalharmos a semana e no sábado nós guardar o sábado. Amém, meus irmãos? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Trabalhará durante 6 dias e fará todo o seu trabalho. E quando a pessoa guarda o sábado, ele também está dizimando, está guardando o dia de Deus. E quando a gente faz algo para o Senhor, nós estamos preferindo o que Deus quer, estamos obedecendo. Isso também é mandamento de Deus e é um mandamento com promessa. Todos os homens e mulheres que guardam os sábados, eles são extraordinariamente prósperos, porque é uma aliança com Deus. Quando se guarda-se o sábado, está fazendo uma aliança com Deus. Nada a ver com o homem, com Deus. E as pessoas que guardam assim o sábado são as pessoas mais abençoadas. Isso em caráter prosperidade. Amém, meu irmão? No verso 9, quando eu li, trabalhará durante 6 dias e fará todo o seu trabalho. E no 10, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro. Quer dizer que quando chega uma pessoa na sua casa, nem você fazer nada nem ele, tá bom? Do seu estrangeiro, que está dentro de tuas portas. Porque o Senhor criou os céus e a terra, o mar e tudo que nele há durante 6 dias, mas descansou no 7º dia. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado. Por isso que guarda o dia de sábado é extremamente abençoado, porque Deus abençoou o dia de sábado. Não é que ele não abençoou os outros dias, mas a Bíblia diz que Deus abençoou o dia de sábado. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Tudo que Deus fez foi bom e foi bom. Tudo que Deus fez foi bom. Eu até hoje, meu irmão e minha irmã, eu não consegui ver nada de errado no que Deus fez. Tudo que Ele fez é bom. Louvado seja Deus, amém? No versos 11, porque o Senhor criou os céus e a terra e o mar, e tudo que há neles durante 6 dias, mas descansou no 7º dia. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Glória a Deus, hein? Deus santificou. Louvado seja Deus. No versos 12, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Até aqui, eu quero vos chamar a atenção que muitas vezes nós, eu já obedeci a meu pai e minha mãe, porém, ao conhecer a Jesus, eu ainda obedeço os meus pais.
Pai, tudo que meu pai me pede, eu gosto de fazer e obedecer. Minha mãe é a mesma coisa. E isso com prazer. Porque você percebe que para eu também provar a Deus que ama a Deus, eu tenho que amar os meus pais. Como é que eu posso provar que eu amo meus pais? Obedecendo. Amém, meu irmão? Então, a Bíblia nos diz, tem pessoas que até dizem, a pessoa morreu porque foi fora de hora. Ou seja, a pessoa morreu porque chegou o dia. A pessoa morreu porque procurou morte. Não é isso. Na verdade, ele morreu porque procurou morte, sim. Não que chegou o dia para ele morrer. Pela Bíblia, a pessoa morre antes do dia. Se a pessoa é uma pessoa que obedece aos pais, os pais nunca vai indicar um mau caminho para o filho. Nunca vai ordenar coisas más para o filho. Então os filhos e as filhas que obedecem os pais, eles vão morrer de dias farto com longura. Eles vão chegar a alcançar a velhice e morrerem. Eles vão morrer de velhice. Com longura é saúde. Então a Bíblia diz assim no versos 12, em Êxodo capítulo 20, versos 12, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, para vivermos bem, é necessário que obedecemos aos nossos pais. Que obedece aos pais, obedece a Deus. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. No versos 13, não matarás. Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, essa palavra é muito pesada. Matar. Meu Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Matar. Deus diz dos seus mandamentos não. Tudo que Deus diz não, meus irmãos. Não é um não meu, um não seu. Mas é de Deus. Não matarás. Né? Às vezes eu oro bastante, tanto pelos irmãos e irmãs erradas, que vivem em facções, que escolhem os caminhos errados. Eu oro para que a graça e a misericórdia de Deus alcance essas pessoas, para que essas pessoas arrependam-se desse mau caminho. Também eu oro a Deus pelos policiais, todos os policiais, os guardas, os noturnas, os delegados, os juízes. Eu sempre oro também para essas pessoas, principalmente para os policiais, para que eles não tirem as vidas das pessoas. Porque essa palavra matar, meus irmãos, é uma palavra... A Bíblia diz que assassinos ficarão fora do reino de Deus. No versos 13, Êxodo capítulo 20, versos 13 diz, não matarás. E quando a pessoa mata, meus irmãos, se não se arrependerem, a alma está condenada. Porque assassinos não herdarão o reino de Deus, não entra no reino de Deus, pois derramou sangue. E às vezes sangue inocente. Amém? No verso 14, não adulterarás. Adulterarás, todos nós já sabemos que é muitas coisas. Por exemplo, você adulterar, né? Falsificar é adulterar, trair é adulterar, inventar coisas é adulterar, viver numa vida de pecado está adulterando, tudo isso. Então é também um mandamento de Deus no verso 14, não adulterarás. Se morrerem praticando esse pecado sem pedir perdão, nem se converter dos seus maus caminhos, também perde a salvação. No versos 15, não furtará. Furtará e roubar é a mesma coisa. Como eu li ainda agora há pouco, em 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, não penseis, né? Não penseis, nem para pensar, né? Que os injustos herdarão o reino de Deus. Aí está escrito, não vos enganei, nem para se enganar, né? Os devassos, aí vai ladrão, né? Nem roubadores, nem ladrões, nem roubadores, fala duas vezes. E bêbado, até bêbado, né? Bêbado está no meio. A pessoa morrer bêbado não tem salvação porque foi suicida, tirou a própria vida, amém? No versos 15, não furtarás. No verso 16, não dirás falsos testemunhos contra teu próximo. Um dos pecados que Deus mais odeia, por lá em Provérbio vai nos dizer que há 6 coisas que o Senhor odeia, amém? Né? Derramamento de sangue são pessoas que maquinam mal, pessoas que desejam mal, assassino, ladrões. Há 6 coisas que Deus odeia e a 7ª ele abomina, é o que semeia contenda entre os irmãos. Vê lá, amém, meus irmãos? Então, não dirás falsos testemunhos contra teu próximo, no verso 16. No verso 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo,
nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisas alguma do teu próximo. Nos dias de hoje, por isso que há pessoas que diz que uma das maiores macumba, uma das maiores bruxarias, magia negra, é a inveja. Nós nunca podemos ter inveja. Do contrário, não para me vangloriar e me engrandecer, mas quando eu vejo uma pessoa, um exemplo, a pessoa comprou um carrinho, gente, eu dou glória demais. Eu fico tão feliz com aquela pessoa que comprou um carro. Aquela pessoa é independente, não é porque se ela for cristã ou não cristã, não. É uma pessoa ímpia, que seja lá que for. Quando a pessoa sai do aluguel, compra uma casinha, eu dou glória demais. Aleluia, glória a Deus pelo irmão tá deixando de pagar aluguel. O irmão comprou um carrinho, glória a Deus, eu fico feliz, meu irmão. Então nós nunca, se um irmão ou irmã tem uma esposa bonita, louvado seja Deus, olha o presente que esse irmão ganhou. Nós não podemos desejar, cobiçar a mulher do próximo. Eu fico feliz, devo ficar feliz e fico feliz quando eu vejo um irmão com uma esposa bonita. Né, meu irmão? E seja lá quem for, mas a gente não pode desejar nem almejar coisas semelhantes do que é do próximo. Então isso são coisas que nós agradamos a Deus, nós glorificamos a Deus, nós louvamos a Deus quando nós obedecemos os mandamentos do nosso Senhor. Isso prova que eu amo, pois eu estou nos seus estatutos, eu estou nos seus caminhos, eu estou obedecendo a palavra do Senhor. E se eu amo a Deus, é necessário que eu ame o meu próximo. Se não, sou mentiroso, e mentiroso é assassino, e assassino não herdará o reino de Deus. Amém? Esteve conosco aqui Divaldo Silva, está nos assistindo. Arlete, claro, minha grande amiga aqui, Arlete está nos assistindo. Né? O irmão Alex Alves também está nos assistindo aqui. A Janete Pereira também está nos assistindo. Hoje, graças a Deus, poucas pessoas compartilhem para que pessoas sejam mais alcançadas aí pela palavra de Deus. Irmãos, me perdoem, as irmãs me perdoem, algo que não foi aquilo que você queria, mas aqui nada mais e nada menos, e mais, porque eu vim pela palavra, estou pela palavra, estou aqui com a palavra, a santa palavra de Deus nas mãos, trazendo uma palavra viva e eficaz aí do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Eu vou orar aqui, né, pelos irmãos e as irmãs, né, interceder ao nosso Deus. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que a oração do justo, a oração do servo do Senhor, pode muito em seus efeitos. Ore uns pelos outros, tá bom? Aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão se afastados por forças menores, aqueles que almejam, desejam algo que é bom para a sua vida, os enfermos, as enfermas que encontram nos hospitais. Então, as pessoas que precisam de uma oração, eu vou orar por você nesse momento. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, né? Vou orar aí pela minha irmã Arlete, pelo irmão Edivaldo, pelo Alex, pelo Júlio, a irmã aí também está nos assistindo. Louvado seja Deus, né? Compartilhe para a honra e glória do Senhor. Amém, meu irmão? Soberano e eterno Deus, Deus amado, Deus querido, nesse momento, Pai, apresento a minha vida em Tuas mãos, entrego a minha vida em Tuas mãos, Senhor, meu Deus e meu Pai. Meu Deus, aquilo que não te agradou, meu Pai, aquilo, meu Deus amado e Deus querido, Senhor, perdoa as minhas falhas, minhas fraquezas, minhas ignorâncias, minha arrogância, para onde eu pequei, onde eu errei, Senhor. Seja no olhar, seja no falar, seja no pensar, meu Deus amado e Deus querido, que o Senhor me perdoe, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Deus amado e Deus querido, nesse momento, eu apresento, meu Deus, o irmão Edivaldo, a irmã Arlete, meu Pai, o Alex, o irmão Júlio, meu Deus, a sua esposa, Pai amado, Pai querido, meu Deus, todos aqueles, Pai, que me assistem nesse momento, Senhor, meu Pai, eu quero te pedir, meu Pai, as tuas mãos estendidas sobre essa pessoa, meu Pai, membros dessas famílias, Pai, livram de todo mal, de todos os perigos, meu Pai, nesse momento eu te peço, Pai, as tuas mãos santas, Pai, passei agora, Pai, pelos hospitais, pelas clínicas, Senhor, meu Deus, clínicas de recuperação. Eu oro, meu Deus, pelo presidiário, meu Pai. Eu te peço, Pai, que a tua misericórdia alcance essas pessoas, pelos irmãos errados e as irmãs erradas. Entra com plano de salvação, meu Pai. Meu Deus, os enfermos, aqueles que estão com AIDS, com câncer, meu Pai, com lúpus, pedra na vesícula, meu Deus, aqueles que estão agora, Pai, nos leitos, visita e entra com plano de salvação e libertação, capacita os médicos, as médicas, os acompanhantes de calma e paciência. Meu Deus, vai operando o teu milagre, meu Pai, visita, Pai,
o policial, a policial que está trabalhando agora, livra do mal, livra das balas perdidas, os guardas nos turnos que estão trabalhando, os motoristas de Uber, os motoristas de táxi, Pai, dá o livramento, aqueles que viajam, Pai, para longe e para perto, aqueles, meu Deus, que estão viajando, meu Deus, siga de avião, de navio ou de carro, dá o livramento dos acidentes, não deixa que uns batam no outro, Pai. Meu Deus amado, se tem alguém, Pai, nesse momento agora, Pai, tendo desejo de suicídio, seja repreendido esse espírito de morte agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, aqueles que estão, Pai, a ponto de tirar a própria vida, envia um anjo agora, Pai, dando livramento, meu Deus, Pai amado e Pai querido, e nesse momento, Senhor, tem alguém, meu Pai, fazendo algum mal, alguma macumba, alguma bruxaria, alguma magia negra nas matas virgens, nas encruzilhadas, Pai, meu Deus, nos rios, nas praias, seja desfeito agora, toda macumba, toda magia negra, toda bruxaria, seja desfeita agora e despedaçada, e o Senhor, meu Deus, entra com um plano de salvação na vida de quem fez, e liberte a pessoa, a vítima agora, e entra com um plano de salvação e libertação. Meu amado Deus e eterno Pai, aqueles que oram, Pai, meu Deus, pela casa própria, Pai, pela sua casa, pelo seu carro, ouve a oração desta pessoa agora. Meu Deus, que o Senhor venha entrar com o plano de salvação na vida de cada homem, cada mulher, seja de qualquer religião. Meu Deus, que a tua graça e a tua misericórdia alcance essa pessoa. Senhor, meu Deus e meu Pai, vai de encontro agora com aquele que está amargurado, oprimido, depressivo. Seja visitado agora, lança por terra o espírito de depressão. Seja lançado agora por terra, meu Pai amado e Pai querido, aquele, meu Deus amado, que está agora dos montes orando e buscando a tua presença, manifesta a tua glória a essa pessoa, Pai. Meu Deus, se revela, Senhor, aos homens e mulheres de coração puro, Pai amado e Pai querido, dá um livramento às crianças agora, dá um livramento aos jovens, Pai, os jovens que estão viciados nas drogas, Pai, na farinha, no álcool, no cigarro, seja repreendido esse espírito, Pai. Isso é um espírito que age na cabeça do jovem. Seja destruído para esse espírito agora. Aqueles que estão bebendo nos bares, entra, meu Deus, com um plano de salvação. Meu Deus amado e Deus querido, dai a cura, Pai. Meu Deus, visita, cobre com teu sangue aqueles que foram afetados pelo coronavírus e seja repreendido esse coronavírus agora. Meu Deus, essa semente do mal seja, meu Pai, quebrada, queimada agora. No nome santo do Senhor Jesus, meu Deus amado e Deus querido. Meu Pai, que a tua força prevaleça. Pai, eu oro, Pai, por esse país, por esse Brasil. Meu Deus amado, que o Senhor lance por terra, Pai, meu Deus amado, Deus querido. Meu Deus, livra o Brasil das catástrofes, Pai. Livra o Brasil dos terroristas. Livra o Brasil dos maus elementos. Livra o Brasil, Pai, deste poder negativo. Prepara homens e mulheres de Deus para governar este país, meu Pai. Soberano e eterno Deus, abençoa este homem, esta mulher que me ouve agora, que me assiste agora, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Libera uma bênção. Meu Deus, você agora que está querendo uma resposta de Deus, Deus é contigo, meu irmão, Deus é contigo, minha irmã. Seja abençoado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e como é bom ter a consciência do dever cumprido. Tchau, tchau. E até a próxima, se assim o Criador nos permitir. Eu amo vocês e Deus também ama vocês. Não desperdice os seus tempos, mas use e fale de Jesus, porque Jesus está às portas. Jesus está às portas. Ele diz para você não vos perturbar os vossos corações, credes em Deus, crede em Jesus, que ele foi preparar-vos lugar e quando preparar, virá buscar. Essas pessoas que estão partindo para a glória, está se encontrando com os salvos nos seios de Abraão. Amém, meus irmãos? Fica com Deus. Um abraço deste amigo de vocês, diácono Mauro Sérgio. Louvado seja Deus e Ele abençoe e a graça dele te alcance para sempre. Amém. Graças a Deus.